de rocha. Como vocês devem ter visto no título do vídeo, eu vou estar fazendo uma resenhinha de um livrinho que eu li recentemente, que é este aqui, que é Heidi, a Menina dos Alpes. E eu devo dizer que é um livrinho que eu realmente adorei ler, embora eu já conhecesse a história. Bom, muitos já devem conhecer a história de uma menina, que é a Heidi, obviamente, e que ela vai morar com um avô nos Alpes suíços, no alto da montanha, e o avô é um pastor, e ela vai estar lá cercada de cabrinhas, e etc, etc, etc. Ao longo dos anos, muitos desenhos e filmes inspirados na Heidi existiram, desde muito antigos até um mais recente do ano de 2013, se eu não me engano. Todavia, sim, a Heidi, ela é um livro, é tudo inspirado neste livro aqui, que é da Joanna Spyri, eu acho que é assim que se pronuncia. E eu devo dizer que a história do livro, ela é infinitamente muito mais profunda do que se mostra nos filmes, desenhos e etc. Para começar, eu devo dizer que essa é uma história que sempre mexeu muito comigo, porque ela me traz uma lembrança de infância muito, muito significativa. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, eu fui acometida por um surto de catapora. Tava cataporada da cabeça aos pés, literalmente, tá? E, coincidentemente, o período em que eu peguei catapora tava coincidindo justamente com o Dia das Crianças, que era o dia 12 de outubro. E também, nesse mesmo dia, naquele mesmo ano, caiu de ser no domingo, justamente em que ocorre uma festa aqui na minha cidade, uma festa religiosa de grande porte, com muita gente, uma procissão. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. E nesse dia de festa é muito comum que se faça um grande almoço, um banquete mesmo na hora do almoço, com várias comidas típicas. Não teria problema nenhum se não fosse pelo fato de que muitas dessas comidas típicas contêm alguns elementos que se dizem aumentar muito a inflamação e a coceira de quem tá com catapora ou com qualquer outro tipo de inflamação. E aí vocês podem imaginar o que era para mim, uma criança de 8 anos de idade, tipo naquela mesa farta, cheia de iguarias deliciosas, ter que ficar comendo só franguinho e arroz branco. Trágico, trágico. Mas, tirando o fato disso e de eu estar cheia de catapora, era Dia das Crianças e passou o filme da Heidi na televisão. E eu vi aquele filme naquele momento tão dramático da minha vida e foi tão bacana, foi tão legal, e essa é uma das lembranças mais legais que eu guardo da minha infância, mesmo envolvendo uma doença. O filme que passou na Heidi na televisão é um filme que eu baixei e ele era tão inocente, naquele momento me pareceu tão singelo e tão doce, tão bacana, que eu comecei a ter na história da Heidi um carinho muito especial. Tanto que eu vi esse, guardei sempre na lembrança ele e assisti também o filme de 2013 e foi maravilhoso, uma coisa incrível. Voltando para o livro, quando você lê o livro, você percebe que tem muitos elementos além daqueles que eles mostram nos filmes. Alguns dos elementos, inclusive, são detalhes com relação ao passado do avô da Heidi e com relação à própria Heidi, que, aliás, o nome Heidi não é nome próprio. Na língua dessa autora, a Heidi é apelido, porque o nome todo dela é Adelaide, mas não é escrito como que a gente conhece, então Heidi é como se fosse o apelido dela. O livro, ele é basicamente dividido em duas partes. Tanto que algumas editoras vendem um livro separado, né, parte 1, parte 2, mas nos filmes eles meio como que condensam essas duas partes numa só. E eu devo dizer que quando você lê o livro e percebe que tem muito mais detalhes, você fica encantado ao dobro com essa história. Não só porque mostra muito do passado do avô da Heidi, mostra muito mais do ambiente em que a Heidi vive, mostra mais detalhes do vilarejo dela, mostra mais detalhes da avó, que é a avó do Peter. Outra coisa também muito notória, que você só consegue se você realmente lê o livro, então eu recomendo, comprem, é que muitas passagens dele você consegue notar na Heidi, mesmo ela sendo uma menina de uns 5 anos, mais ou menos,
que há uma maturidade nela muito grande. Há algumas coisas que ela fala que são assim de um conhecimento, de uma sabedoria que você veria tranquilamente num adulto. Então é o tipo de coisa que você só consegue quando você lê. Então quando eu li eu ficava, uau! Coisas com relação à própria vida, coisas com relação a fatos que acometem você, com relação à própria fé. Não se cita propriamente uma incitação à religião ou algo assim, mas sim há algumas passagens que ela fala de Deus e de como Deus pode ser bom, de como Deus pode ser maravilhoso, e algumas lições com relação a coisas que você não pode mudar, mas que se você for paciente você vai conseguir e você vai ser feliz. Então são duas nuances completamente diferentes, tipo a inocência de uma criança e a maturidade assim de alguém que já viveu muita coisa, tipo condensadas de um modo assim singelo, que a autora soube mostrar pra gente toda essa beleza. Em suma, eu recomendo altamente que vocês comprem o livro da Heidi, que vocês leiam o livro da Heidi. E num adendo, por que eu sempre recomendo que as pessoas leiam muito, principalmente crianças? Se você tem sobrinhos, compre pra eles, filhos, compre o livro da Heidi. E se você for um adulto, eu também recomendo que você leia, porque isso meio como que te conecta com uma criança interior. Eu sempre dou essa dica porque estamos vivendo, infelizmente, uma geração de pessoas que não leem. Então são crianças que dizem, assim, sem pudor algum, que elas detestam ler. E fatalmente muitos pais também não dão um incentivo para que essas crianças leiam. O que eu tenho percebido é que uma criança que não lê, uma criança que não entra nesse universo da leitura, uma criança que não consegue imaginar universos, que não tem contato com universos que são descritos em livros e histórias, essas crianças elas vão tender infelizmente a se tornarem adultos fatidicamente chatos. Então são adultos extremamente metódicos, são adultos extremamente práticos no sentido ruim da coisa. Essas crianças sem imaginação de hoje vão se transformar nesses adultos metódicos, chatos de amanhã. E eu acho que isso é uma coisa extremamente triste. Então se você tem crianças perto, dê esse livro de presente pra elas. Tipo, é um livro de uma linguagem extremamente simples, é um livro com uma linguagem completamente acessível e é maravilhoso, vocês vão gostar. E mesmo adultos gostam desse livro e dessa história. Ok? Então é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom, as redes sociais estão linkadas aqui, tipo, vocês podem estar acessando e me seguindo e etc, etc. E eu espero demais que vocês tenham gostado, de verdade, de verdade. Eu estou voltando a fazer vídeos agora, então, por favor, curtam, compartilhem e etc, etc. E é isso, fica a dica do livro. Eu posso fazer mais resenhas de livros posteriormente. E é isso. Um beijo, tchauzinho!